SHG Real Estate, Fundo de Investimento Imobiliário, HGRE11, HGRE. Bom, esse é um dos maiores fundos da Bolsa e um dos mais diversificados também, um dos mais conhecidos. A gente pode ver aqui que ele investe em 20 empreendimentos distintos, que dá mais de 152 mil metros quadrados, o que é muita coisa. São 54 contratos de locação, um total de 188 unidades locáveis. Aqui unidades seriam como escritórios ou lajes ou até galpões. 188 unidades no total. Um dos fundos aí que já está chegando há 10 anos, então um fundo que já tem um bom tempo de bolsa, já fez 7 emissões de cotas. Ele, durante toda a história dele, ele sempre se demonstrou um fundo muito ativo, comprando e vendendo imóveis com frequência. Ele investe principalmente na parte de escritórios, de lajes corporativas. A CSHG tem quatro fundos que são considerados fundos da casa, assim. O HGRE para a parte de lajes, de escritórios, o HGLG para logística, o HGBS para shopping e o HGCR para CRIs, como fundo de CRIs de papel. E esse é o HGRE. Ele tem um relatório razoavelmente longo, razoavelmente extenso, com bastante informação, sempre comunicando inquilino que sai, inquilino que entra. Bastante diversificado, claro, como o mercado de forma geral, basicamente tudo é em São Paulo. O nosso mercado de FIIs é muito concentrado em São Paulo, não tem como ser diferente. A gente pode ver que ele tem 81% em imóveis, ele ainda tem 7% aqui que ele investe em FIIs. Normalmente FIIs também ligados a esse ramo, também ligados ao ramo de escritórios. A gente pode ver 55% no município de São Paulo, e mesmo assim ainda tem algumas outras cidades como Barueri e tudo mais. Se a gente for separar por regiões, a gente vê aqui o município de São Paulo ele separa por regiões. A gente vê que o que não é no estado de São Paulo, a gente tem 9% em Porto Alegre, 4% em Curitiba e vai ter alguma coisa bagunçada aqui dentro desse outro. Então, é concentrado no estado de São Paulo e principalmente no município. Como repito, é normal do nosso mercado. A gente vê que ele investe em 20 empreendimentos, sendo que não existe um empreendimento que seja muito maior do que os demais, uma concentração em imóveis. Ele tem o imóvel maior dentro do portfólio dele, representa apenas 17%. Então a gente vê que é bastante diversificado. 80% dos contratos são típicos, 20% são atípicos. O que talvez deva chamar mais atenção. Um primeiro ponto, a gente pode ver que ele tem 55% em 55% dos empreendimentos ele tem a totalidade do empreendimento, ele é dono do imóvel inteiro. Em 24% dos empreendimentos ele tem de 1/4 a metade do empreendimento e 21% até 1/4. Ele já comunicou a estratégia dele de reduzir, de se desfazer desses imóveis onde ele não tem controle sobre o condomínio e se manter apenas em operações onde ele detém a totalidade do empreendimento ou pelo menos uma participação significativa. Por quê? Nos imóveis onde ele detém o controle sobre o condomínio, ele tem conseguido fazer investimentos muito interessantes, mantendo o condomínio, o imóvel atualizado, o imóvel competitivo, atraindo inquilinos de maior valor, dispostos a pagar maior valor pelo aluguel. E ele tem conseguido também implementar medidas de redução de custo, reduzindo o custo de condomínio, coisas como uso sustentável de luz e uso sustentável de água e coisas parecidas. Quando ele não tem a totalidade do empreendimento, ele não consegue fazer isso. Pode até fazer se outros condôminos concordarem com ele, mas muitas vezes ele enfrenta resistência dos outros condôminos. Então, ele tem desfeito algumas posições aqui
Então isso é parte da estratégia dele, a pessoa precisa estar confortável, precisa estar entendendo. Já teve algumas críticas que alguns imóveis ele vendeu com um preço muito baixo, poderia ter segurado um pouco mais, mas é parte da estratégia dele. Outro ponto importante a observar, ele está com uma vacância bem mais alta do que a história dele, né? Ele está aqui batendo acima de 20%, chegou a 25% de vacância, que é bem acima da linha histórica dele, né? Da base histórica dele. A gente vê que durante muito tempo ele ficou com uma vacância que é abaixo de 10%, hoje ele já passa de 20%. Obviamente isso tem impactado numa redução de receitas. E daí é que vem o terceiro aviso, que talvez seja o mais importante. Quando a gente vê aqui o fluxo de eles chamam de mini DRE, né? No jargão o pessoal chama de mini DRE, essa demonstração de resultados aqui do fundo, a gente vê que ele vem distribuindo, historicamente, ele vem distribuindo acima do resultado dele. Então, por exemplo, aqui nos últimos 12 meses, o resultado do fundo foi de 73 milhões e quebrados. Porém, a distribuição de rendimentos foi acima de 85 milhões. Ou seja, quase 12 milhões a mais distribuídos além do resultado. Isso são valores que são resultados passados que não foram distribuídos antes e que estão sendo distribuídos agora. Porém, é muito importante a pessoa estar ciente de que o fundo não está gerando esse resultado de maneira própria. O resultado tem sido bastante abaixo. Só em 2017, esse relatório vai até novembro, não é nem 2017 todo, foram 65 milhões de resultado, falando em redondos, e 77 distribuídos. Então, basicamente desses... bom, claro, 12 meses é 2017 quase todo, que vai até novembro mesmo. Mas aonde eu quero chegar? É importante ter isso na consciência, é importante entender isso. Uma hora esses lucros acumulados vão acabar, e na hora que acabar, o fundo vai distribuir apenas o que ele está efetivamente gerando. Então, nem todo mundo está ciente disso, está acompanhando isso. A gente pode ver que só em novembro o resultado foi 5.600, ele distribuiu 6.900, distribuiu 1 milhão acima. Então, é importante entender isso, estar confortável com isso, porque uma hora isso vai acabar. Ele tem esses resultados acumulados, está distribuindo, tá. Mas uma hora ele acaba, isso não é um poço sem fundo. E a partir daí ele vai começar a distribuir apenas com base na realidade dele. Se você estiver ciente disso, entender a diversificação dele como um ponto positivo, entender a diversificação de inquilinos, de imóveis, de tudo, setores de atuação também, nenhum inquilino, não existe uma concentração de inquilinos em determinado setor da economia, ele tem operação em todas as áreas. E é isso. Se você entender que isso compensa os pontos negativos, seja sócio. Se você entende que não compensa, não seja. Decisões pessoais, como sempre, mas eu acho que esses são os principais pontos. Tá ok? Até logo!